Bom dia, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos vídeos, esse é o próximo, que nós vamos falar sobre um instrumento bastante importante em todo esse processo, que é o TCC. Então, vamos direto para lá, não vou perder muito tempo, porque a gente tem bastante coisa para falar hoje, tá? Vou compartilhar minha tela. Então vamos lá. Então, o assunto de hoje é o TCC, que quer dizer Termo de Cessação de Conduta, que foi assinado entre a CAD e o Petrobras. É um instrumento bem importante, porque ele vai começar a mostrar tudo aquilo que a gente discutiu no vídeo passado, que era a resolução da CNPE número 16 de 2019, a gente começa a enxergar como é que isso está acontecendo na prática. Tá ok? Então vamos lá, continuando. Então, vamos falar das bases, o que levou e originou esse TCC. Então, considerando que a Petrobras estava sobre inquéritos administrativos para investigar a alegada prática de conduta de abuso de posição dominante. Tá? Então, isso não é comum, o motivo da CAD existir justamente para ele fazer esse tipo de controle, esse tipo de verificação. Então, havia alguns inquéritos administrativos para investigar a prática de conduta de abuso, de posição dominante no caso da Petrobras. A gente sabe que o mercado de óleo de gás natural no Brasil é verticalizado, a Petrobras tem monopólio, e esse tipo de inquérito administrativo pode acontecer. Tá? Entre os anos de 2016 e 2018, tem a intenção da Petrobras de reduzir e otimizar sua participação no setor de gás natural. A Petrobras participou da iniciativa do Gás para Crescer. Eu já falei da iniciativa do Gás para Crescer no vídeo anterior, e eu expliquei o motivo pelo qual não foi. Quem quiser enxergar e saber como é que foi, busca um vídeo anterior meu que dá para entender bem. Então, entre 2016 e 2018, a Petrobras já inicia, tá? Já demonstra uma intenção de reduzir a sua participação no mercado de gás natural. Nesse período que nós tivemos a venda da NTS, 90% da NTS foi vendido, assim como 90% da TAG foi vendida nesse período. A gente vai falar mais sobre isso depois, na frente. Então, o TCC, esse atual, consubstancia os esforços de cooperação entre CAD e Petrobras para a execução do voluntário desinvestimento na área de gás natural, com a que a companhia pretende realizar no Brasil, colaborando com o movimento para a abertura do mercado de gás natural no país. Ou seja, esse termo ele vai registrar os esforços de cooperação entre o governo e a Petrobras, onde a Petrobras vai executar voluntariamente uma série de desinvestimentos nessa área, no sentido de diminuir a participação dela nesse mercado, no sentido de aumentar a competitividade nesse mercado. Tá? Então, é importante deixar destacado isso aqui, que aqui é bastante juridiquês, mas eu acho importante falar, já que a gente está falando de um assunto que envolve procedimentos administrativos. Então, lendo novamente, os procedimentos administrativos não imputaram uma conduta específica por parte da Petrobras, que esta companhia, com a assinatura deste CCC, não está reconhecendo a prática de qualquer ato ilícito. Outro ponto, a gente conclui que a CAD e a Petrobras reconhecem e declaram que o presente termo de compromisso não importa em reconhecimento de culpa e ou prática de quaisquer infrações à ordem econômica pela Petrobras. Isso foi tirado diretamente do documento do TCC, eu quis ler para deixar no juridiquês como deve ser feito, e vamos seguir adiante. Então, isso fica muito claro que foram ações voluntárias da Petrobras e que isso não implica que ela tenha nenhuma culpa ou tenha praticado qualquer ato ilícito relacionado à sua conduta no que diz respeito ao mercado de gás natural. Tá? Então, o objetivo do termo de compromisso é preservar e proteger as condições concorrenciais do mercado brasileiro de gás natural, por meio da realização de um conjunto de ações da Petrobras visando a abertura do mercado. E é exatamente isso. Tá? A gente vai ver a partir de agora, que eu vou apresentar no próximo slide, que uma série de atitudes que a Petrobras vai tomar, ou já está tomando, no sentido de tirar essa posição de monopólio que ela tem e aumentar a competitividade no mercado. Então, o próximo aqui já mostra, vamos começar a falar de alguns deles. Então, a primeira coisa, eu falei que ela tinha vendido 90% da TAG anteriormente, já conversou sobre isso em outros vídeos, e ela agora se compromete a vender o final da participação dela na TAG, que é 10%,
o restante da participação dela na NTS, que é 10%, e a venda da participação na TBG, que é 51%. Ou seja, para quem lembra dos meus outros vídeos e acompanhou, essas são as 3 grandes transportadoras do mercado de gás natural, e a Petrobras, vendendo a participação delas, então, ela se retira do mercado de transporte. Aquela história que a gente conversou sobre a independência do transportador, a história de desverticalizar, quem é produtor não pode ser transportador. Então, aqui a Petrobras se compromete a sair do mercado. Tá? Outra coisa que ela se compromete é a venda da participação na Gaspetro, onde ela tem 51%. Para quem se lembra dos vídeos que eu já falei, a Gaspetro é a forma como a Petrobras participa do mercado de distribuição. É como ela tem a sociedade, é como ela se associa nas empresas de distribuições estatais. Tá? Então, a participação dela é através da empresa Gaspetro, onde ela tem 51%. Ela se compromete a fazer a venda dessa participação. Novamente, se ela vende 51% na Gaspetro, ela sai do mercado de distribuição. Então, ela que já está se propondo a sair do mercado de transportes e ela que se propõe a sair do mercado de distribuição. Um outro ponto importante, indicar nos sistemas da NTS e da TAG quais são os volumes de injeção e retirada máxima em cada ponto de entrada e saída. Eu expliquei o que é entrada e saída, o sistema, podem olhar o vídeo anterior que está lá explicado como é que funciona isso, mas o que é importante aqui? Já que a gente vai, a Petrobras, ela hoje é a grande, e eu já falei também isso anteriormente, é a grande contratante do mercado de transportes, para poder participar, já que ela vai vender a participação dela em todas essas empresas de transporte, é importante que ela defina o que ela precisa realmente de usar dentro desse sistema de transporte para permitir que as empresas transportadoras possam vender o que tiver excedente, o que tiver de capacidade disponível para outras empresas. Tá? Então, isso é importante e é importante que ela dê esse tipo de informação. Tá ok? E logo depois estão logo concluídas as ações previstas nesse item que eu falei das entradas e saídas, iniciar a negociação com os transportadores para promover as adequações necessárias aos contratos de serviço de transporte. Ou seja, ela tem um contrato hoje em que ela tem 100% da capacidade contratada. Já que ela vai tirar, ela vai indicar no item anterior quais são os volumes que ela precisa realmente injetar e retirar em cada ponto do sistema, ela agora tem que fazer para garantir a segurança jurídica de outras empresas que queiram transportar, que o contrato dela não conte com os 100%. Então, ela precisa renovar, fazer uma revisão do contrato, negociar o contrato novamente para indicar somente realmente as necessidades que ela tem nesse processo. Acho que está claro, né? Continuando. Negociar de boa-fé e de forma não discriminatória o acesso de terceiros ao sistema de escoamento de gás natural. Se vocês lembram, a gente falou da Rota 1, Rota 2, Rota 3, que são as rotas de escoamento do gás natural do pré-sal, todas pertencem à Petrobras, e se a Petrobras, uma coisa que ficou acertada é que a Petrobras precisa, quando ela não estiver usando a capacidade toda desse gás, dessas rotas, que essa capacidade seja disponibilizada para outras empresas, ou seja, para os outros produtores. Então, ela está propondo aqui, se comprometendo a negociar esse acesso de forma não discriminatória. Ela também está se comprometendo a dar acesso a terceiros às unidades de processamento do gás natural. Não adianta, se você dá o acesso às rotas de transporte, você não dá às unidades de processamento de gás. Isso a gente já conversou, a gente já bateu bastante nos outros vídeos. Então, são duas coisas muito importantes que ela está se comprometendo a fazer. Outro ponto importante, no que concerne aos volumes de gás natural ora adquiridos pela Petrobras, de parceiros e terceiros, a companhia se compromete a não contratar novos volumes a partir da data de assinatura deste TCC. Bom, por que isso é importante? Se você quer, se o governo quer, se a iniciativa toda do governo é que você tenha mais players participando da comercialização e da negociação dos contratos, no momento que a Petrobras ela libera o escoamento, as rotas de escoamento, ela dá acesso para que esses outros produtores possam comercializar o seu gás, é importante também que ela assuma que ela não vai comprar esse gás mais direto deles, para que, de uma certa forma, force esses outros produtores a comercializar seu próprio gás. Obviamente, esse item ele só é válido se os outros dois itens anteriores já tiverem acontecido.
Não adianta você dizer que não vai mais comprar o gás das empresas, dos outros produtores, se você não dá acesso para que eles possam utilizar as rotas de escoamento, as unidades de processamento para poder vender o seu próprio gás. Tá? Então, essas três coisas estão bastante conectadas. E uma outra coisa importante é a Petrobras publicar um edital de um processo competitivo para arrendamento do terminal de regasificação da Baía de Todos os Santos, com prazo de duração de até 31 de dezembro de 2023. Aqui, então, se vocês lembram, a Petrobras ela tem 3 terminais de regasificação de GNL, e a ideia aqui é que ela rende o terminal da Bahia para que outras empresas possam usar o terminal para comercializar o gás. Tá? Então, isso aqui é um ponto importante também, porque aqui a Petrobras começa a reduzir o seu monopólio no terminal, tanto na parte de gasificação, permitindo que outras empresas tragam gás importado para o Brasil, e esse terminal ele tem conexão direta com a malha de transporte. Então, esse gás vai entrar direto na malha de transporte. Ok? Bom, pelo que eu pude mostrar aqui, eu acho que ficou claro que esse documento, esse instrumento é extremamente importante, é através dele que está acontecendo todas as mudanças, e o que eu vou fazer no próximo vídeo, que é justamente falar sobre desinvestimento da Petrobras, é apresentar o que já aconteceu e em que situação está cada um desses itens que eu apresentei. Ok? Eu vou ficar por aqui. Quem quiser acompanhar os outros vídeos pode encontrar aqui no LinkedIn ou lá no meu canal do YouTube. Está aí o nome dele, Oficis Antônio Souza. Se você gostou, dá um like, por favor, porque está crescendo. E meus contatos estão aí. Quem quiser conversar comigo direto, alguma pergunta, alguma coisa, eu estou à disposição. Tá ok? Agradeço a todos e até o próximo. Muito obrigado.